Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Tô aqui para expor meu ponto de vista sobre dois posicionamentos que eu vi ontem aqui e me fez parar para pensar sobre a questão da polarização de direita e esquerda que tá afetando muita gente. Bom, a primeira, Luciano Huck ontem utilizou do seu programa de nível nacional para falar sobre a mega operação, lamentou pelas 120 mães que choram pelos seus filhos e lamentou também pelas famílias que perderam os policiais militares. Depois desse posicionamento, que eu concordei, ele falou sobre políticas públicas e sobre a importância de levar a educação para as comunidades, que isso faz toda a diferença em uma sociedade. Concordei, achei super bacana o posicionamento dele. Luiz Bate veio em sua rede botar o ponto de vista dele sobre tudo que Luciano falou e foi falando em cima, só que de uma maneira totalmente invertida. O Luciano falava A, ele dizia B. Com esse posicionamento político de direita e esquerda, de tomar partido, a gente não está falando de partido, a gente está falando de uma sociedade, de uma ação emergente, de políticas públicas que precisam mudar. Sobre favela. Luciano Huck disse que as políticas públicas precisam mudar, tudo. E o Bart utilizou dessa fala dele para dizer e atacar referente à questão dele morar no Joá, dele ser um cara privilegiado, de andar com blindado, de não saber realmente o que acontece na favela. Mas o Bart, ele também não tem essa moral para dizer o que acontece na favela, né? Até porque ele não foi uma pessoa que se criou dentro de uma comunidade. Ele pode sim ter tido mais acesso por conta do programa jornalístico que ele fazia, assim como o Luciano também tem direito à informação e conhece tudo o que acontece. E que também tá ali com as pessoas ali de comunidade. O posicionamento do Luciano eu concordo, porque ele foi didático ao explicar sobre as políticas públicas no Brasil. O Bate estava querendo fazer mídia, estava querendo dar audiência, como sempre, né? Usando das palavras dele, dizendo que isso tudo que o Luciano disse sobre educação e políticas públicas é uma balela. Gente, vamos parar para pensar. Não é sobre direita e esquerda, é sobre o futuro de jovens. Jovens que estão na favela. Eu posso dizer que a educação mudou a minha vida, porque eu fui uma jovem que se criou dentro de uma favela. Eu me criei dentro de uma favela. Eu posso dizer com propriedade que políticas públicas importam sim. Me ajudaram a me tornar uma jornalista hoje. Sabe por quê? Porque eu tinha um projeto lá na minha cidade, Mauá, que eu participei e que eu tive acesso à educação, à arte e cultura. Eu saía da minha escola e ia para esse projeto que eles me pagavam R$65, era pouco, mas que para mim fazia muita diferença. Para aquelas crianças que estavam ali, fazia toda a diferença, porque ajudava a gente a comprar uma roupa, a andar um pouquinho mais bem vestido. Enquanto a minha mãe trabalhava em casa de família a semana toda, meu irmão e eu ficávamos jogados numa comunidade. E ajudou muito a escrever a história que eu vivo hoje, a mudar a realidade. Mudou a minha vida. Uma política pública que para muitos não é nada, mas que para aquele jovem que está lá na favela faz muita diferença. Porque ali eu tive teatro, eu tive arte, eu me apresentei no Teatro Municipal da minha cidade, que hoje recebe grandes nomes da cultura no Brasil. Eu participei de projetos que me ajudaram a fazer o Enem, que me ajudaram a ter acesso à universidade. Meus pais nunca tiveram condição de me bancar numa faculdade. E eu lutei para trabalhar e pagar a minha universidade com desconto, porque eu fiz um Enem e consegui me colocar como uma universitária e agora eu estou formando. Então, gente, a educação ela transforma assim. Lá no meu município eu tinha bibliotecas gratuitas. Naquela época era tudo de livro, tudo manual. Mas eu tinha acesso à computação. Eu não tinha dinheiro para fazer um curso, mas tínhamos cursos de computação. A gente tinha um telecentro que a gente conseguia acessar a internet. Foi ali que eu comecei a mexer com o computador, que eu comecei a acessar um computador, porque eu não tinha um computador na minha casa, tão pouco uma linha telefônica. Vocês entendem o que são políticas públicas? O que o Luciano estava tentando explicar ali é que essas políticas públicas fazem a diferença na vida de um jovem, sim. A educação ela transforma a gente.
Vocês pegam os países mais evoluídos aí de fora, vocês vão ver a educação, eles investem na educação desde muito cedo. E aí o cara, do tamanho do Bart, jornalista, cara, não envergonha a classe, sabe? Não envergonha a classe, cara. Você sabe interpretar texto, você é um cara formado, você é um dos maiores jornalistas do Brasil, para você falar que o que ele falou sobre políticas públicas é balela, é bobagem. Você não tem noção do que você está dizendo, porque você não sabe o que é você morar numa comunidade, ter uma escola longe pra caramba, seus pais não terem condição de bancar um ônibus e você ir estudar a pé. E você sair, subir um morro danado e descer de novo correndo porque você precisa daqueles R$65 que mudaram a minha história. Então não fala do que você não tem propriedade. Você tá falando que Luciano mora numa fortaleza, mas você também não tem propriedade para falar da comunidade, tão pouco das necessidades de jovens de uma comunidade. A gente eu só queria um dinheirinho para eu comprar uma calça jeans, para eu comprar uma roupa, para eu poder ir no McDonald's. Só isso. Para eu ser aceita no grupinho das amigas. Que a gente é muito discriminado. Quando a gente mora na favela, a gente é muito discriminado, sim, gente. Não romantize, não. É muito difícil, sim. Então, eu sei as marcas que eu tenho e, graças a Deus, eu tive políticas públicas, sim, na minha cidade. Aqui em Mauá, eu tive políticas públicas que me ajudaram a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu tô prestes a pegar um diploma de jornalista. Meus pais jamais teriam condição de me bancar uma universidade. Tão pouco me bancaram numa escola. Então, Bart, você não tem moral para falar sobre políticas públicas porque isso você nunca precisou na sua vida. É o meu ponto de vista. Independente de direita e esquerda, gente, vamos acordar. Vamos parar de ver a vida por esse viés de direita e esquerda. Não é uma briga. A gente precisa agora de soluções, não de posicionamento político. É a última coisa que a gente precisa de política nesse momento. A gente precisa de mudança. A gente precisa começar a botar a mãozinha na cabeça antes de votar, antes de colocar alguém lá dentro. A gente precisa, sim, de mudança. E o nosso futuro é hoje. Porque eu não tenho filhos, mas os meus filhos precisam de um país mais digno. É esse meu ponto de vista. Beijo, até mais. Tchau, tchau.